lamosi kakukutua kunya vali lamosi. Vamos ver como seria este tempo. Tutara ndomo tuongoti ya utembo ya choi. A verdade é que, em geral, no dia da apresentação, Kochiri ya babo yose titwanda pa walingo chagapo. o apresentado, em geral, ele não tem sermão. Poleo chiri ungombole kisiwa kakote hundo. Ele só tem discurso. Eyo kwete ngo onjimbalwa. E começo com esse discurso a agradecer a missão sul, a direção da missão sul. Ocho onjimbalwa. Ocho mwete okupandula isongolo liepya ya wakotekele pandwali. Esta nossa temporada na obra diz muita coisa. Ochiri otembo yacho ivupange isapelo olonde pavyalwa. O ministerial adianta nos consagrarmos aqui com o título de patriarca. Ochiri usongoli watule kisali kuti olondingu pange. Por aí os pastores jovens já me chamam por esse nome, mas hoje já esse nome saiu em Ponto Grande. Pole aqui só o deste lugar aqui, sabe? Pole angombo vocali ala amana angombo vamane basole ale kundiviriki onduko yacho masi yapase tianyene nane. Masi pole tali ndi yapitumio vale. E nos tempos bíblicos patriarca ele tinha lugar próprio. Pole o tempo vyo vinga olondaka yacho vya kwatelo chitu ala olondingu pange yacho vya kwatelo chitu mano chimwe. Era homem recorrido em situações mais difíceis. Pole ye wakala ulume mwakutio manuvalu pokale basandala yale olotembo bina vimwe vyakala. Não sei se isso hoje vai continuar, não é? Mbilingo akutinda etalivo chisolevo kulipita le chitongeka. Mas algo me diz que há muita diferença. Kuli chimwevo chindisapira kuti kuli ete piso. E nós entendemos essa diferença. Pole tuchatulomboloka ete piso lya choi. Porque a história, o próprio mundo nos apresenta uma história decadente em tudo. Pole olwalilwa cholwa silutu sapira okuvoloka kotembo. Até no contexto da história do povo de Deus, assiste essa decadência. Ndangomwele ekalo lya cholya wingi wa Yehova suku tusole okuleta mwele okuvoloka kwacho. Muitas vezes os patriarcas de hoje, o que há de mais é a questão de serem recorridos apenas. Não há necessidade do patriarca ter que vir. Não, mas também mesmo assim tem que vir mesmo. Kochi akulu bacho basalengo kulupukira ndakulingo onchongolo imwe masipolevo ochilime na kuteva lupuka ndakulimo onchongolo. Mas às vezes o patriarca tinha que estar presente, o patriarca é dispensado. Não, é dispensado, não tem problema, nós mesmos sozinhos podemos andar. Kuli volo njira bimwe bwa kuti ukulu wacho walinga mati oyukulu poe tutwamane yandio sonde yasanyo bichitako kwende tutonge galupange. Mas eu me sinto como um recorrido. Masipole ame ndiliye vite ya kuti ame ndilupukiliwa ale disandiliwa. Fui recorrido quando me colocaram naquela igreja Monte Ararat. Ndilupukiliwa echindakalako nanoko kalimba oko. Mais tarde viu-se uma necessidade, não fui recorrido para ocupar o distrito, Cristo vencedor, assim já acumulando. Ocho yapanda lupukiliwa vo ocho ndikalinge upange oko ko Yesu wayuliwa. Assim que fui tirado de lá, passei ainda 2 meses, deu uma pequena pausa, 2 meses. Echindakopiwa oko ndake yokupitolo sai mimali ya kutila lupangela ume ndalinga. Eu pensei que já me despacharam. Ndasimangwa kuti ameyapasa ti upange wange ndatulale ndipuyukapo. Porque vocês conseguem fazer as contas. Omwa kuti ne udela kulinga ovyaso. Chamaram-me mais. Onjajai kwabo bandivilikia bali. Outro sistema de ser recorrido. Njira ikwabo boyo kulupuka baloka njanga. Espero que o pouco tempo que estaremos aqui juntos. Ndila boka kuti o tempo yacho etutukala kumosile leneletu. Recorram mesmo naquilo que puder. Ene lupukili mene kwati nene uyongola. Porque não pense que eu assumi esta igreja no sentido assim de distrito, não. A universidade foi tão lá e é assim mesmo que é. Ene okasimia kuti ngasise ti esongolo lyepya lyacho sio wachile kisa wachilombolola alechiwa. Espero que o pastor Melquisedeque entenda esta minha linguagem. Ove ungombo Melquisedeque chukulomboloke chiwa eliminyangeri ndalangula. E não é o primeiro caso. Hanjira koya tete hale esunga koya tete. Tenho experiência nesta área de cooperar com colegas dentro do mesmo distrito. Eu não tenho problema nisso. Mwete oloseteko vyalwa okusongwila ale okukwata konepa kepya yacho ali mwete oloseteko vyalwa. Os membros do distrito que estão aqui nesta igreja ovimata vikwata onepa kepya yacho ali. Assim mesmo que o pastor Melquisedeque convocar a reunião do distrito é por ele. Chimene ungombo Melquisedeque alaleka onjango imwe oko kulupuka. O pastor Clementino só tem a sua atenção na comissão diretiva da igreja local. Aí sim, aí o pastor Melquisedeque já não vem. Ele não vai vir por lá, não vem. Ungombo
mulungombo Melquisedeque oche yapa keya vale pamwe kupotolola vime vya muno sio. No caso da comissão diretiva da igreja local. Chilomboloka kuti esongolo lyacho lyobone mbele. Jeji ya kuti avoye usongoli wachibangulale. Mas eu vira o nome comissão diretiva do distrito é Murere. Eti uyela makuti epya vilikia ocho kulupuko kwenda huko. Porque lá é o primeiro para-choque é o porta-voz da missão, em direto. Omogu oko kulimele ondaka yacho itunda mweke pya lyacho leke songolo lyacho. Isso até a nível de todos os departamentos também. Ocho mweleji chasoka pome kwa vos. Aqui nada está mudado, não. La chima mechapongoloka sio. O pastor Clementino e sua esposa aqui apenas estão para de passagem, ajudar, aconselhar. O Clementino ocho vakasi bebonjia yokupita okulungula okulaleka. Quando o MM distrital convocar é ir a colher. Eti ondona bukange wepya ibikia ocho qualquer kupuka. departamento que corresponde a que tanto corresponde pelo distrito, é ir a, nada está mudado. La chima chapongoloka. Ah, mas o pastor Clementino aqui na comissão diretiva do distrito nunca aparece. Esse problema não é nosso. Esse problema nunca será nosso. Ochi tangie chacho eti. Kachikala chene, kachache neko eti. Nunca na comissão diretiva do distrito não aparece. Esse problema esse é só meu, com o pastor Melquisedeque. Eti achitangisha neko eti change mulungombo Melquisedeque. Aprendi que falei mesmo muito bem. Chindomboloka kutseti ndavangula chiwa. No primeiro dia que conheci essa igreja, com as coisas nós comentamos muito, até com os oficiais comentamos assim, aqui para ser empresário, você não vai me colocar a licença desta maneira, isso custa muito dinheiro, muito trabalho. Ete queria tetia mendakulione mbele hii, tokalalo kusapela le twalisio siona kuti, se tive kongelo elimuni akope alwa, eli se sundariorio. Ah, mas Deus é grande, porque... Mas se pole Yesu unene ngokuti. Porque pode me dizer que aqui não tem empresário, pode me dizer isso. Monda yendao disapila kuti akafuli akope wacho. Então é Deus que está operando. Ocho pa Yesu yeo kasilo kwe chao ikomo. Quero vos parabenizar porque ultimamente não encontramos essas paredes assim crescidas, quase concluídas já isso aí, não. Ondiongola kwecha ovia viwa monda eteketwe ile kulose cho bimanani kabyandela kabyameneko. Isso indica que esta igreja é mesmo forte. Chilomboloka kuti poche kongelo ili yapama mwene. E com o título do pequeno, fundamentados na Bíblia e focados na missão, vocês estão a corresponder. Lono ndovitwe akuti okukwata kone pakupange ene ukasilo kulitambolola. Sim, estão a corresponder mesmo. Ukasilo kulitabataba mwene. E olhando para o mapa territorial, conforme se me deixa perceber aquela nota da apresentação que eu pedi até a cópia depois. Então há mesmo trabalho aqui. Ocho pai pari mwene upange walwa. E o ministerial agora que não é profetiza que isto vai ser um distrito no futuro muito breve. Ndilo chindomboloka kuti usongoli wachivangula watalale oluvaso kuti chichia chikala epya. E eu gostaria que antes eu gostaria de deixar deixa mesmo com este legado de isto já transformado em distrito. Eu gostaria que assim fosse. Amenda yongula kuti osimba kuti andisa kusiri ndayongula kuti chichikala mwepya lyacho mwene. E resumindo um pouco, voko ya kwachos na base daquilo que realmente nos traz aqui, wachina ochilicha tunena kulo, que é mesmo o evangelho, a transmissão do evangelho eterno. Akutyo kwambata ondaka ya yovasu. Eu não trouxe aqui nenhuma outra mensagem, não. A mensagem nessa periokali ya essa perimuringisho. A mensagem é a mesma, aquela que parte desde os profetas. Por essa periacho liori na mulher kutilia fetika kolunyima ka profeto. A igreja sabe que por sua própria história, e kongelo lyacho munyamochiwa kupisira mweko discipuli. Houve um momento em que organizou-se em 1863 wakala otembo ina kutia sokwiwa igreja adventista do sétimo dia. Ochoria ikwiwa kutione mbele yama kotekele pandwali. E é claro que os adventistas do sétimo dia têm como seu sinal de identidade a observância do dia de sábado. Chilomboloka kuti bakotekele pandwali bakwete ondimbu imea kuti yokutalilia etekele pandwali. Esta observância do dia de sábado parte desde o jardim do Éden. Ole okula ulula kwacho kwale kutalilia kwacho kwetekele pandwali kwa fetikila ukoko chumbo cho Éden. E se hoje o título Adventista do sétimo dia surgiu, ndaetali apa kuti onondo vitolio ondaka yacho yafetika. Surgiu sim no contexto profético da proclamação da mensagem dos três anjos, a mensagem que dita o fim do tempo. Ole ondaka yacho yatundira kasape li angelo batatu. E é esta mensagem que nos compete pregar ocho saperiacho eli litutiamento okukunda nos últimos dias antes de Cristo volte. Koloneke vya sura ko simbu Yesu kachukile. Por isso é que dentro do tema fundamentados na Bíblia, invocados na missão, a mensagem do terceiro anjo, esta terá que
terá que se salientar. Olho esunga kutondaka yacho ya kutokulilongisa likachamena Biblia. Olho etutu amasako mwene essa pele yacho. Já na história mesmo do evangelho, legado ao povo de Deus na terra, o texto que nos leram de Deuteronômio 7, verso 5, consegue verso 1 adiante. Omitava tutangela yoyo. Nos apresenta o tema principal que vigorou no evangelho dos outros lá no passado. Quando Deus ordenara que Israel destruísse todas as nações pagãs, nações idólatras, as destruísse quando conquistasse a terra prometida. Não só destruir eles em pessoa, mas incluindo os seus ídolos, as suas estátuas. Esta era a missão principal que Deus encarregava aos nossos colegas do passado no Evangelho. Parece que a missão a outra era mais contundente, né? Se fosse no dia de hoje, Deus diria assim: até o último dia. O vosso trabalho é correr com os idólatras e derrubar as suas estátuas. Mas Israel cumpriu. Mas Israel porque quando Deus fala é cumprir. Há pessoas que se dão de servidores de uma causa, mas não obedecem às ordens. Eu quero imaginar que esta missão, se nos fosse encarregada também hoje, o nosso trabalho seria de identificar algumas comunidades religiosas, a forma deles de adorar. Porque aquelas idólatras ali os outros destruíram. Na verdade faziam muito daquilo o seu culto normal. E pode se dar o mesmo caso hoje. E ainda podemos identificar uma estátua ali, uma estátua lá, um boneco ali, com os devidos nomes. Santo que, Santa que. Podemos identificar. Santa Maria também é Maria. E então quando vamos chegar lá, vai destruir aquilo. Justamente os próprios idólatras. No passado era assim, seria assim. Mas se você hoje fazer isso, e me matar na mamãe mushima destruir aquilo. Mas se etari wanda uliringa mwete wale itwenda mwene yoko kwa mama mushima kwa toku tukachiteya. Wenda mukonde. Mas na verdade é ordem saída do céu. Mas pole oti kundi cha tundirira kilo. Está escrito na Bíblia, sim, está escrito. Assim a partir mesmo dos mandamentos de Deus, está lá inserido o próprio mandamento. Aliás, não é por acaso. Aliás, até porque não é por acaso que os mandamentos contra a idolatria estão logo na primeira linha. Os dois mandamentos que advertem sobre a idolatria estão logo na primeira linha. O primeiro diz: não terás outro Deus diante de mim. E o segundo diz: não farás para ti imagem de escultura. Não só estamos a gozo, essa veneração mesmo de respeito. Mas não é o mandamento de Deus, não está assim. Até o mandamento estamos claro dizer que não faça nenhuma estátua, imagem de escultura, a semelhança nem do que está no céu. Assim vai de conta, você faz um boneco que é Jesus. Nem uma figura do céu, nem o que está da terra, nem uma figura semelhante ao que está debaixo da terra. Não ajoelha sobre isso. Gente, esses aí que estão fazendo isso, vão apanhar sua. Mas por eu chili. E é assim, no que estamos falando aqui, é a estratégia de Satanás que nós queremos aqui denunciar. Porque essa saída assim vai lá, porque o mal que ele segue
já é visível, já é visível. O vinho acho que vai com a tiretiwe. Mas existe algumas comunidades que na verdade lá não tem boneco. Você não acha boneco nenhum lá. Mas se por aí culivo a patar mango ti, ou conseguir uma panela. Até a forma dele de adoração, você confunde mesmo com a vossa também. Dá como ele caloria que eu vou ofender ali, que se vai dele tu mene. E que para você descobrir a diferença entre o certo e o errado, porque ele entre o que ele mas os adventistas do sétimo dia tem sempre pistas que nos ajudam a identificar, a detectar onde está o erro. É assim. Se a gente vermos bem neste mundo, contar quantas denominações religiosas existem, é de suspeitar que todas estas contam para Deus, para a verdadeira adoração. É de suspeitar. É de suspeitar. E essa suspeita deve preocupar a cada um de nós aqui. Porque a verdade está clara de que dentre milhares e milhares de igrejas que existem na terra, de denominações religiosas que existem na terra, Deus apenas tem um povo que ele chama de remanescente. Deus só tem quê? Só tem um povo. Ele chama de remanescente. Agora a pergunta é que ainda tem tantos milhares de milhares. Qual é o povo remanescente que Deus chama dele? Que Deus chama de seu povo? Qual é? Esta é que devia ser a tarefa de cada habitante desta terra e deste bairro. E já falo mesmo para este bairro. Aqui já comecei com o evangelho, o meu ponto geográfico do evangelho. Assim já estou a direcionar o que é isso. O alvo. O alvo a atingir. É imperioso que cada morador deste bairro, diante desta suspeita, procure saber se na verdade isso me faz recordar a história de 1981. Quando o pastor Alexandre vinha dirigir aqui, na central do Congresso, um branco chamado Cruz, acho que o pastor Eduardo Machuru, não sei se você conhece. Pois, naquele congresso é quando ele se dedica. Só que a sua dedicação, quando os outros estavam sendo escritos conforme temos sido, o branco disse, não me escrevam. Eu me coloquei aqui de pé. Não como um dedicado a vocês. Eu comecei a rodar por muitas igrejas à procura da igreja verdadeira. Comecei na igreja A, B, C, até a igreja católica foi a primeira onde ela iniciou. Mas não achei nenhuma verdade que me conheceu. Agora parei aqui, no meio. Porque depois ouvi que existe mais uma igreja por aí também, que não sei o que. Agora vi aqui também, fui ver esse tipo de igreja. Assim agora mesmo, vi. Eu vou estar convosco por algum tempo, vos ver só. Vamos ver. Para ver se somos mesmo igreja verdadeira ou não, porque eu ando à busca da igreja, estou a rodar muito para parar aqui. E o pastor Alexandre respondeu, diz assim: sim, meu irmão, estás no bom caminho. Porque isso de procurar a verdade é que é a nossa luta também, é a luta de nós todos aqui também. Até eu mesmo assim, também estou à procura da verdade. Só que, estou aqui. Mas meu irmão, ao sair daqui, se não achar esta igreja como verdadeira,
para lá onde depois ir e encontrar uma igreja verdadeira. Kuna kuti ove hako wenda yapa okasinga. Volte por favor à busca de mim. Eu também irei lá. Ove lupuka injuta tupilile yapa mevoa kala boko. Nunca esqueci. Amela nunca chakandimbi, amela nunca teke chakandimbi. Pastor Alexandre toque meta ndiyo kasi lo mwenyo. Nós ouvimos, porque agora na altura eu adorava na igreja central como membro, e a igreja central me recomendou para o bom. Ame apocho ndakalavo ndochi matamata ako vochakati yapa. Eu só vi que o Senhor Cruz no outro sábado já ia. Ame ndamala kuti ngala no outro sábado já ia. No sábado já ia. Sabatari kwa bari. Veio. Por fim virou diácono. Bora ngati mbumba yeko ngelo. Por fim virou ancião. Yapa hulunda. Não saiu mais. Wala menena katundile bari. Espero que se aqui temos uma visita que veio. Tulavoka kuti ndapaliwo kombe okasiletu. Tenha também esta impressão ainda. Leve consigo esta impressão. Uandi ambatevo visimimo mbio. E o branco é aquele. O branco não aceita toma. Não. O branco investiga. Chindele opula la sakatava ngokuvya vya yamo okukemba mya botava so. Se ele chegou de permanecer na igreja até que virou ancião é vice-pastor. Esse título é que sei que depois desse título é pastor. Quer dizer, é porque ele investigou e acabou, concluiu que esta é a igreja verdadeira. A igreja remanescente que Deus invocou é mesmo essa. Hulunda eyo kasio munu wabali ko kungombo nda akuti wakaro hulunda manda watava cholomboloka meu caro amigo que ekamba wasoliwa chegou aqui como visita wapitira kulo ndukombe nós não queremos te pedir que se dedique ainda não etuka chitava kuti tukupinga kuti litumbika sio nós já entendemos que você não veio também aqui à toa por acaso também não etucha tulamboloka kuti wewe kwa ile bo moyango kuti tameko njoku ya mwetoke kulosio é uma ação que te conduziu até aqui. Então, valorize os seus pés, o seu tempo, que você está empatado aqui. E que ao sair, continue a investigar. Continue a fazer a comparação entre a mensagem que você, o tipo de mensagem que você ouviu aqui hoje, e o tipo de mensagem que você está continuando a ouvir na tua própria comunidade religiosa. Porque a situação é mesmo séria. A luta é aquela contra pelo ganho da vida eterna. Apocalipse 18 tem a mensagem do quarto anjo. No início eu dizia que no tema fundamentado na Bíblia enfocado na missão, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem que terá que soar com mais saliência. Mas atenção, afinal, para além do terceiro anjo, existe uma mensagem a mais tremenda do tempo. Esta mensagem já é do quarto anjo. Estaremos a enfatizar sim a mensagem do terceiro anjo. Mas atenção com a mensagem do quarto anjo. Que diríamos que é a última na ordem do evangelho dos anjos proféticos. E a mensagem do quarto anjo, eu gosto muito de falar dela. Não temos tempo para o decifrar como ele mas a verdade é certa de que é o evangelho de apelo às pessoas que Jesus já selou para si, mas que estão nestas igrejas que estamos falando aqui. Esse mundo fora. Essa perima é kutilia chiwale, ale, likasha lelo tibuime. E este evangelho apela a dizer assim: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, povo meu. Significa o Senhor. Significa que o Senhor ainda vai dar tempo de reconhecer o seu povo dentro destas igrejas. Dentro destas igrejas. Aquelas igrejas que adoram os bonecos, ajoelham porque lá. O seu tem lá, o seu povo escondido lá. Aqueles que eles pronto não estão lá só com a sua profissão de fé íntegra, são inocentes mesmo. Alguém só desmentiu e pronto, estão lá acompanhando. Aquelas velitas com o capau deles, cada manhã nunca faltam na igreja, nunca faltam. Eu acredito que na misericórdia de Deus são estes a quem o Senhor está chamando pela mensagem do quarto anjo a dizer: sai dela, povo meu.
Mas aqueles que estão lá por rebeldia, Deus também conhece. Esses sim, estão lá à espera das 7 últimas pragas que vão se abater antes de Jesus mostre o final da sua volta. As 7 pragas vão cair sobre eles. Depois vão caluniar os adventistas. E essas pragas se calhar já tem um sobrenome, porque este mundo anda atrapalhado. Se este mundo anda se atrapalhado, as guerras ali e acolá, tudo sujo são inícios das pragas que começam por causa de muita maldade na terra. Eu espero que esta mensagem seja de grande bênção para você. Seja de uma referência como ponto de partida da missão que vamos eu não digo iniciar, porque a missão já existe. É uma prossecução com a qual vamos prosseguir com o trabalho. E o Senhor corrija os defeitos, os erros que ainda esta mensagem entendeu, não é? Nos perdoe naquilo que fomos errantes, fomos omissos, e fomos faltosos, naquilo que fomos indiferentes, porque o Evangelho de Deus deve ser transmitido com a verdade que se impõe. Mas eu sou tão certo e tão certo, e que minha querida visita que está aqui, se der para acreditar, acredite que esta igreja é verdadeira. Diga amém. Esta igreja é verdadeira. No próximo sábado, se voltar de novo, não terás nada a perder, só terás a ganhar. Que Deus nos abençoe. Yesu atusumuluise. Amém. Amen.